Boa noite, então, novamente. Boa noite ao Jomar Gontijo, também ao Márcio Torres, que irão contribuir com o nosso estudo hoje. Lembrando que é aberto, você pode fazer a sua pergunta para tirar a sua dúvida até às 19h50. Se não der tempo hoje, fica para o próximo estudo. Começando aqui, Jomar, o que o Espiritismo nos diz em relação à política? Boa noite a todos, boa noite também aos amigos da internet que vão nos assistir, ou bom dia, né? Porque a internet eles assistem a qualquer horário. É interessantíssima essa pergunta, né? Porque como é que o Espiritismo diz alguma coisa para o espírita a respeito da política? Então, o que acontece? O Espiritismo, ele não tem posição política partidária. Então, o Espiritismo não defende tal partido, aquele outro partido. Ele não defende, por exemplo, a esquerda ou a direita. Tanto é que vocês veem espíritas assim defendendo uma certa posição e outro espírita defendendo uma posição até contrária em questões políticas. Por que isso? Nós temos que entender primeiro o que vem a ser política, filosoficamente, inclusive, antropologicamente, e depois entender como é que é a posição espírita a partir do conceito que vem a ser política. Política, né? A palavra política vem da palavra polis, do grego, que significa cidade. E ela tem início exatamente nas cidades gregas, onde começou a surgir a democracia. Demos é povo. Então foi na Grécia e nas cidades gregas que o povo começou a escolher quem ia comandar a cidade. Foi lá que teve origem tanto a democracia quanto a política. Então, o que acontece? Na época do povo grego, se a gente fosse traduzir a palavra política, já que polis era cidade, política seria cidadania. Aristóteles, o grande pensador grego, definiu política como a ciência e a arte do bem comum. Vejam então como é que na origem a política tem tudo a ver com o espiritismo, tem tudo a ver com o cristianismo. Porque fazer o bem comum é o que a gente está aqui, né? O que Cristo fala? Amar os outros como a si mesmo. Ou seja, você pensa no outro, na alteridade, na cidade, como se pensasse em si mesmo. Então veja que nesse sentido, esse política com P maiúsculo, cidadania, é uma coisa que o Espiritismo nos incentiva a participar. Mas vamos avançar na história. Na modernidade, teve um pensador italiano chamado Maquiavel, que é considerado hoje, inclusive, o pai da política. Maquiavel, ele começou a criar a dimensão política como a dimensão do poder e separar a política da ética. Para ele, ética é uma coisa e política é outra. Algumas decisões políticas, ou na dimensão política, analisadas pela ética, não fariam sentido. Então, é exatamente por isso que Maquiavel ficou conhecido como, quando a gente fala assim, aquele cara é maquiavélico, uma coisa assim, negativa. Mas ele fez o estudo da política como era, e muitas vezes como é até hoje. Então, dessa política, né, que tem a ver com poder, que tem a ver com vaidade,
essa política, o Espiritismo não entra nela. Ele diz que o espírita tem que ser político, mas naquele sentido de bem comum. E todos nós somos políticos no sentido que a gente relaciona com as outras pessoas e nesse relacionamento a gente influencia, a gente pode fazer o bem ou fazer o mal. Então, o Espiritismo estuda tudo isso e hoje em dia diz o seguinte: é muito importante a gente saber escolher. É muito importante. Porque se a gente escolhe mal, se a gente dá o mandato de 4 anos, 8 anos para senador, para nos representar, nós estamos colocando, por exemplo, a direção da nossa cidade, a direção do nosso estado, a direção do nosso país, delegando para aquela pessoa. Então nós temos que fazer uma pesquisa e saber o que aquela pessoa já fez, quais são os projetos daquela pessoa, porque é muito comum o político de profissão, aquele político, falar, segurança, nós vamos defender a segurança pública, nós vamos defender a educação, nós vamos defender a saúde, mas isso não quer dizer nada, todos falam isso, é muito genérico. Eu quero saber o que ele vai fazer pontualmente, qual é o projeto dele, o que ele já fez no passado, como é que é a ficha dele. No Brasil já tem a ficha limpa. Então, é isso que a gente precisa conhecer aqueles candidatos que a gente vai votar, para fazer a melhor escolha possível, E tem alguns espíritas que gostam da política e se candidatam. Isso é errado? Não, de forma nenhuma. Como tem espírita também com vários outros tipos de aptidões, ótimo. Eu não tenho, mas se tiver algum espírita que quer entrar na política para fazer o bem lá, excelente, não tem problema nenhum. Mas que ele seja coerente com a doutrina dele, e que não separe a política da ética, que a ética tem que estar lá dentro da política. Então, há algumas noções que o Espiritismo não é político naquele sentido de P minúsculo, mas ela é político com esse P maiúsculo, que é o bem comum. O foco do espírito é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento espiritual. E a política tem que servir a esse objetivo principal. O desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do ser humano. Muito bem, Jomar. Márcio, uma pergunta que já chegou para nós aqui. O ato de mentir, a pessoa questiona se, mesmo que seja pouco ou mínimo, tem alguma influenciação de espíritos? Boa noite, pessoal. Bom, tudo tem que ser analisado com o critério da razão, A primeira coisa que me vem à cabeça é aquilo que a gente fala sempre, toda hora, e nunca vai deixar de falar, que é o livre-arbítrio. Nós temos que entender que, por mais influência que os nossos irmãos obsessores possam ter conosco, o livre-arbítrio me coloca dono do meu sim e do meu não. Por mais que eles tentem me influenciar a algum erro, eu é que tomo a decisão de fazê-lo ou não. Então a gente não pode querer delegar à espiritualidade inferior a culpa pelos nossos erros. Existe influência? Sim, sempre tem uma influência negativa tentando nos tirar do caminho. Como também existe a influência positiva a me orientar para o que é certo. Lembre, nós não temos só obsessores, nós temos também amigos espirituais que trabalham conosco. Mas eu vou dar ouvido a quem? Eu estou sintonizado em que sintonia eu estou conectado? Lembra do vigiar e orar do Cristo? O que eu vigio? Meus atos, pensamentos e palavras. Para quê? Se algum desses três estiver sem concordância com o amor, com o perdão, a caridade, a benevolência, com virtudes,
Aí eu oro. Orar é conversar com o meu Criador para que eu eleve a minha vibração e possa ter contato com os bons amigos. Então a responsabilidade sempre é minha. Sempre é minha. Agora, existem mentiras boas. Imagina, você chega perto de uma pessoa querida, que está desenganada pelos médicos. A pessoa está ali, toda com medo, receiosa, e fala assim, eu vou morrer. Aí eu vou falar assim, vai. É bom isso? Não é. Então tem hora que a gente tem que soltar uma mentirinha mesmo. Fala, não, tenha fé em Deus, fica calma, tudo vai dar certo. Não é assim? É uma mentira construtiva. Tá? Então, existem momentos em que a gente tem que faltar com a verdade. Não é nem mentira, é faltar com a verdade para ajudar o outro. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem um vício qualquer, aí eu viro para você e falo assim, você acha que eu estou bebendo muito? Não, de maneira nenhuma. O que é isso? Tá não. Né? Para não magoar a pessoa, para não ofender. Aí já é errado. Porque eu tenho que falar com ele, olha, meu amigo, já que você me perguntou, vou ser sincero. Tá assim. Eu acho que todo excesso é prejudicial, todo excesso é ruim. Né? Você está precisando cuidar, porque pode vir uma doença, pode vir um problema maior daí para frente, isso pode ir aumentando. Né? Então, existem momentos que a gente tem que racionalizar a resposta para ver como a gente vai colocar aquilo ali. Agora, eu nunca posso culpar a espiritualidade pelos meus erros, seja na mentira, seja em qualquer situação da vida. Por mais influência que os obsessores tenham em mim, eu sou o dono do meu livre-arbítrio. O meu sim e o meu não é meu. Eu faço as escolhas. Sou eu é quem escolho a quem eu vou dar ouvidos. O nosso amigo espiritual está aí lutando para que a gente o escute. Mas a gente escuta sempre os obsessores, porque é mais gostoso. Né? As coisas erradas nos dão mais prazer. Né, são mais excitantes. Aí a gente vai fazendo e fala assim, eu estava sob obsessão, né? Não foi culpa minha, eu errei mesmo, mas olha, você vê, eu vou ter que ir lá no centro tomar um passe, passar por uma reunião de desobsessão, e fica tentando botar pano quentes no que eu escolhi de errado. Então vamos assumir a responsabilidade das nossas vidas e os nossos erros, para que nós possamos corrigi-los. Mentir nunca é bom. Às vezes, em alguns momentos, como eu citei um exemplo aqui, é necessário. A gente sabe que é. Mas nunca é bom. Tá ok? Jomar, a pergunta que chegou agora também. Quem ou o que veio antes de Deus? O que havia antes? Essa é fácil. Essa é muito fácil. Na verdade, essa pergunta, né, que não é uma pergunta inédita, tem sido feita ao longo da história da humanidade. E a resposta mais criativa a essa pergunta foi dada por Santo Agostinho. Santo Agostinho era um pensador extraordinário, né, pertencente à idade da patrística, em torno de 300 anos depois de Cristo, e perguntaram para ele exatamente isso, o que Deus fazia antes da criação. Aí Santo Agostinho, pensando muito, o primeiro pensamento que veio na cabeça dele foi o que é o tempo. E ele, quando começou a pensar sobre o que é o tempo, deu um nó na cabeça dele, e ele falou assim, eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que é o tempo, eu já não sei mais. Porque o tempo é uma coisa assim tão natural, tão intrínseca, tão intuitiva, que a gente vai, quando a gente for pensar sobre a natureza do tempo, a mente da gente dá um nó. E a resposta de Santo Agostinho para essa pergunta, Márcio, foi o seguinte: o próprio tempo foi criação divina. Então não havia tempo antes da criação.
Então, cada um pode pensar o que é que havia antes da criação, já que nem o tempo existia, né? O tempo só passou a existir depois da criação. Muito bem. Márcio, a pessoa diz o seguinte: boa noite, eu gostaria de saber se é possível você ver como é o espírito que está numa pessoa, através de uma foto, porque terei uma foto de uma pessoa, tirei uma foto de uma pessoa e pude ver um horrível lugar. Lê o finalzinho de novo aí para nós. A pessoa indaga e questiona se é possível tirar a foto de alguém que já morreu. No caso, se esse espírito vai manifestar, vai aparecer. E aí o Márcio vai explicar a questão, porque na passagem do Evangelho, Kardec várias vezes traz no livro dos Médiuns narrativas sobre isso. E aqui a pessoa questiona que às vezes pode ser a imagem que aparece de algo que não é a pessoa. Bom, primeira coisa que eu noto na pergunta, que a pessoa fala assim: como é que está saber se é possível ver como é o espírito de uma pessoa? A primeira coisa, não é o espírito de uma pessoa, é a pessoa, né? O espírito somos nós. O corpo não somos nós. Não é assim? Eu não sou a matéria, eu sou o espírito. A matéria é só o uniforme carnal que eu estou aqui nessa atual existência me manifestando com ele, né? Então, assim, ver o espírito de uma pessoa através de uma fotografia, existem as câmeras Kirlian, né, que projetam a aura da pessoa, a energia que nós emanamos. Eu desconheço alguma câmera, se o Jomar souber, pode me ajudar aqui, que tire a foto de uma pessoa e, na verdade, aparece o espírito e não o corpo. A pessoa fala aqui que tirou uma foto e viu no lugar da pessoa um bode horrível. Pode ser, a gente tem que analisar essa fotografia, pode ser que existem momentos em que a pessoa tira uma fotografia, a fotografia não anda direito na máquina e você bate, ela projeta duas imagens. Pode ser isso. Ou pode ser também que naquele momento alguma energia, alguma emanação de ectoplasma plasmou ali naquele momento uma imagem. Isso aqui, a gente tem que analisar tudo com muito critério científico e com razão, para a gente não falar bobagem. Tá? Agora, você sabe alguma coisa a respeito disso, João Marcos, que você possa me auxiliar? Porque realmente eu desconheço algo parecido. Sobre fotografia de espírito, o que se fotografa não é o espírito. O espírito, a essência, a gente nem sabe se ela tem alguma forma ou alguma aparência. O que o espírito conserva após a morte do corpo físico é o chamado perispírito, né, que seria o corpo espiritual. É uma manifestação mais física do espírito. É inclusive o órgão que é a base da formação do nosso corpo. E geralmente ele tem a aparência nossa, a mesma aparência que nós temos enquanto vivos, nós vamos apresentar depois da morte com esse perispírito. Então, por exemplo, o Márcio, quando desencarnar, vai ser isso que está aqui, ó, tá? Não vai ser nem mais bonito, nem mais feio. Aí sim, com a evolução espiritual, né, chegando lá, e aí ele vai remoçando, né, vai se tornando assim, mas geralmente ele se manifesta da forma da última reencarnação dele. Agora, os espíritos mais evoluídos, eles vão conseguindo moldar o perispírito para alguma reencarnação que ele já teve. É famoso, por exemplo, o caso de Emmanuel, que apesar da última reencarnação, seu padre Emanuel da Nóbrega se manifestava para o Chico, né, e para todos os médiuns que conseguiam vê-lo, médiuns videntes, como
o senador romano Públio Lentulus, com aquelas roupas romanas, bonito, igual ele era na época e tal. Por quê? Ele gostava de se manifestar e já tinha competência ou capacidade, habilidade de moldar o perispírito dele naquela reencarnação que ele teve há mais de 2000 anos atrás. Então, o que se fotografa, quando está materializado, ou quando ele tem a condição de imprimir na fotografia, no filme, ou na máquina fotográfica, no sensor fotográfico digital, é o perispírito daquele espírito que está ali. Aproveitando então, Jomar, qual o objetivo da vida física, já que somos espíritos imortais? Igual diz o Zé Amaral, ralação. Ralar. Né? O que acontece? Zé brinca assim, fala assim, está vendo que aqui a gente está relando, relacionando, é aqui que a gente consegue. Porque no mundo espiritual, ele não é dividido no tempo. Perguntaram no tempo, né? Você tem tempo e frequência, né? Quem estuda matemática, quem estuda engenharia sabe disso. Você pode analisar um determinado sinal no tempo ou na frequência. No tempo, o sinal é de um determinado tipo, mas você pode pegar a frequência e separar os sinais pela frequência. Inclusive, um sinal na mesma frequência de outro interfere entre si. É por isso que as rádios estão cada uma numa determinada frequência. 90 kHz, 90 MHz, 94 MHz, depois eles pagam a propaganda. Então, o que acontece? Cada rádio está numa frequência, uma frequência não mistura com a outra. No mundo espiritual é mais ou menos assim. Os espíritos estão divididos por frequência ou por sintonia. Então, aqueles espíritos superiores, eles estão num mundo onde todo mundo é superior. E aqueles espíritos assim, né? Igual, né? Os espíritos mais vingativos, né? Aqueles espíritos mais cheios de ódio, tenebrosos e tal, estão tudo junto também. Porque é por sintonia que eles se agrupam. Aí como é que a gente pode então fazer que um espírito mediano está com um espírito inferior, que tem um espírito superior? Aqui na Terra. Aqui na reencarnação. Porque esses espíritos de várias frequências vibratórias entram tudo aqui, né? E vivem junto. Vive um espírito que não tem nenhuma, vamos dizer assim, culpa e mata os outros, com um espírito com muita sensibilidade, que está dizendo, e está todo mundo junto aqui, e muitas vezes na mesma família, nasce ali, diferentes espíritos em diferentes faixas evolutivas, para quê? Conviver, um aprender com o outro. Nessa dificuldade, no mundo espiritual não existe tanto desafio igual existe aqui, gente. É aqui, né? Citando o Zé Amaral de novo, ele fala assim, é quando aperta a fruta que o caroço sobe. Né? Você aperta a fruta, o caroço sobe. Você aperta a gente e o espírito evolui. E aqui é que tem um aperto. Né? É aqui que a gente vive a dificuldade. A começar porque você esquece o passado, não tem certeza do futuro, é lançado aqui na vida com uma série de dificuldades, uma série de desafios, e tem que sair de lá vitorioso. Vocês têm medo de morrer? Quem aqui tem medo de morrer? Os espíritos nos dizem que ele tem muito mais medo de reencarnar. O medo dos espíritos de reencarnar é muito mais difícil, porque aqui é um desafio, é uma prova. Então eles ficam com medo de errar, chegar aqui e falhar de novo. Porque desencarnar é uma coisa assim, que a gente vai para lá, encontra a família, volta para o lugar de origem. Não é ruim.
Agora, a reencarnação é como se o espírito entrasse para fazer uma prova, como se você está lá na escola e vai para fazer uma prova. É aqui que a gente vai ser testado, né? É aqui que a gente realmente aprende. Lá a gente estuda, aqui a gente é testado, e se a gente sair de sucesso aqui, é que a gente chega lá com a consciência em paz e tranquila. Só completando uma coisinha aqui nessa pergunta que eu achei ela muito interessante. O objetivo de estarmos reencarnados, João Mário explicou muito bem. Agora, o objetivo da vida, qual seria? Eu vou simplificar para todo mundo entender. Todo mundo nasce para se preparar para morrer. Todo mundo. Todas as criaturas que nascem vêm com a missão de começar a se preparar para a morte. Nós fomos criados num Ocidente onde a ideia da morte foi nos colocada como castigo, como punição, como putrefação, como cemitério, não é assim? Caveira, aquela imagem horrenda de um corpo se deteriorando. A morte não é isso. Aquilo ali é o uniforme carnal, que não sou eu, se desmanchando. Eu, o ser imortal, como João Mar disse, se ele morrer agora, ele vai continuar sendo essa pessoa maravilhosa que ele está aqui. Gostaram do troco, né? Pois é, ele vai continuar sendo essa pessoa maravilhosa que ele está aqui. Não muda-se nada. Então, qual que é o meu objetivo de estar no planeta? É construir em mim virtudes e conhecimento. É assim que eu me preparo para morrer. Vencendo as minhas mazelas, vencendo os meus defeitos. Para quê? Para quando eu morrer, hora que eu retornar para o mundo espiritual, eu estar conectado a planos mais felizes. Entendeu? Porque lá não existe juiz, não existe Deus, não existe Jesus apontando o dedinho para mim, não. É a lei de afinidade e atração, é a lei que me atrai para junto dos meus iguais. Então eu tenho aqui hoje a oportunidade de me reconstruir, me melhorar, para quando eu voltar para uma morada mais feliz do que aquela que eu saí. Tá ok? Muito bem. Márcio, a pessoa perguntou o seguinte: vejo uma sombra do meu lado esquerdo, mas não dá para identificar se é um homem ou se é uma mulher. Tem essa visão desde o mês de março e ela quer saber se pode ser algum espírito obsessor. Pode ser um problema de visão. Né? Se começou em março, procura um otulista, porque às vezes pode ser uma cataratazinha, alguma coisa. Falando. Não estou brincando, é verdade. A gente nunca pensa primeiro que é um obsessor. Primeiro a gente procura uma causa física também. Nosso corpo, ele com o passar do tempo, ele começa a dar defeito, isso é natural, é desgaste. Né? Eu antes dos 40 eu não usava isso aqui não, hoje sem isso aqui eu já não consigo ler. Né? Então assim, o corpo vai se desgastando. Então, primeira coisa que tem que olhar, já procurou um médico oftalmologista? Para ver se tem alguma coisa, algum problema no cristalino do olho, na lateral do olho ali? Não tem nada, tá beleza. Mas eu continuo vendo uma sombra. Então, outra coisa que a gente tem que analisar, não é por estar do lado esquerdo que pode ser ruim, não. Pode ser do lado direito também. Tá? Não existe lado bom e lado ruim, não. Agora, se você continua vendo esse vulto, está ali do seu lado, constantemente, não tem nada físico, não tem nada orgânico em você causando isso, pode ser um companheiro? Pode. Pode. Quem vai te dizer se é ou não? Você. Começa a fazer orações, começa a fazer estudos, o culto do evangelho no lar, convide-o a vir aqui à casa espírita para que ele possa receber o auxílio aqui, né? Ser ajudado aqui. Quem sabe ele vai embora. Ou quem sabe ele segue o seu caminho e passa para o lado direito como luz em vez de sombra. Né? Já que está com o lado, está influenciando. Mas primeira coisa que a gente olha, nós temos que pensar uma coisa, não é porque nós estamos numa casa espírita que tudo que acontece a gente acha que é espírito, não. Tá? A gente tem que olhar primeiro, fazer uma análise científica, porque a doutrina espírita ela é ciência, analisar os fatos, analisar a ocorrência, para depois a gente ir tomando conclusões.
Porque muitas vezes, tudo que acontece, né, Zilmar? É espírito. Nem às vezes pode ser espírito não, tá ok? Aproveitando essa questão de obsessor, vocês sabem como é que reconhece um obsessor, seja desencarnado ou encarnado? Uma das formas, tem várias formas. É quando eles começam a te chamar de amiguinho, superior, né? E aí, se você acreditar que você é mesmo, você está lascado. Então, uma forma deles obsediar é começar a elogiar muito, encher sua bola. Aí a gente não pode acreditar. Porque se a gente acreditar nisso, aí começa a obsessão. Né, Márcio? Jomar, o amor e o ódio andam lado a lado, no sentido que o ódio é o amor em baixa escala? É complicado. Na verdade, o amor, né, é uma palavrinha que foi muito modificada. E hoje, quando se fala em amor, a gente tem que explicar, mas que tipo de amor você está falando? Porque hoje fala em amor, fala em fazer amor. Eu não sei se amor tem jeito de ser feito, né? Então, amor é o quê? Né? Para começar. Porque você tem o amor de uma pessoa para outra pessoa. Esse amor, muitas vezes, é o eros. É o eros. É o amor sensual, é o amor sexual. Você tem um amor de uma pessoa para outra pessoa, ou de uma para várias, de várias para uma, que é o philos, que é o amor-amizade. Amizade é um tipo de amor. E você tem um amor que é a caridade, é o amor universal, é o amor de mãe, né? É o amor que Jesus ensinava, que é o ágape. Então, só aqui nós temos 3 tipos de amor diferentes. E para mim, o amor que talvez ande lado a lado com ódio, talvez seja esse amor eros, que é a paixão. Né? Que a paixão, muitas vezes, paixão, ela sai de paixão e vai para o ódio. Né? A paixão vira ódio, o ódio vira paixão. Aí tudo bem. O amor ágape, o contrário dele, né, é a indiferença. Isso é o contrário do amor que Jesus ensinou. Você passar na rua, ver alguém sofrendo, né, e seguir adiante, isso é indiferença. Isso, para mim, é o contrário do amor. Você vê um deficiente, né, uma pessoa portadora de necessidade especial tentando subir no ônibus, e você não parar e ajudá-la, isso é indiferença, isso é falta de amor. Você vê uma pessoa que precisa de uma determinada auxílio e fechar os olhos e seguir adiante, isso é indiferença, isso é falta de amor. Agora, o ódio é um tipo de relação, e aí o ódio vincula tanto quanto o amor, né? É um fio invisível que te liga à pessoa, e muitas vezes aquele fio invisível te causa dor, e vai te causar um tanto de consequências que você vai ter que se resolver no futuro, perdoar-se, né? Então, os laços de ódio são tão fortes quanto os laços de amor, digamos assim, ou de paixão. Agora, para mim, o contrário do amor é a indiferença, não é o ódio. Márcio, a pergunta é o seguinte: a pessoa indaga se ela será castigada se não concordar com as leis de Deus e pergunta como nós podemos explicar. Se Deus é um pai de amor, deveria cuidar melhor de seus filhos amados. Muito bem. Primeira coisa que a gente tira aqui: ninguém é castigado, né? Não existe castigo, não existe punição. Deus é pai de amor, e um pai amoroso nunca castiga e pune seus filhos. O que ele proporciona para nós
É a oportunidade de revivenciar os nossos erros para que nós possamos aprender com eles. Aprender o quê? Amor, justiça, caridade, perdão, benevolência, virtudes. O que eu estou passando neste momento que aquilo está tentando me trazer de ensinamento? O que eu posso tirar daquilo ali como lição para que eu me torne um ser melhor? Então isso não é castigo, não é punição. Tá? Ele cuida bem dos seus filhos amados, sim. Se a gente começar a analisar a vida de berço a túmulo, aí realmente fica um castigo, vira punição, vira um Deus injusto, né? Porque as diferenças são muito grandes. Se somos todos filhos de um Deus de amor, de um Pai de justiça, de igualdade, de bondade, e se eu nasci no útero da minha mãe e vou deixar de existir no túmulo para esperar aí um julgamento qualquer, fica um pouco injusto mesmo. Né? A gente não consegue entender muito essa justiça divina. Mas se eu me olho como um ser imortal, que já existia antes de nascer e vou continuar existindo depois da morte, que a minha vida é a vida espiritual, o plano físico é um estágio dessa vida imortal, né? É uma oportunidade de estar aqui encarnado para o aprendizado necessário para o meu crescimento, aí a coisa muda de figura. Vocês já tentaram pensar na imortalidade? Tenta imaginar a imortalidade. Poxa, eu nunca mais deixarei de existir. É imortal, para sempre. Imagina o que é uma vida média hoje de 80 anos na imortalidade. Ó, passou. Não passou? Você acha que se eu virar para vocês e falar assim, eu vou fazer todo mundo sofrer isso aqui para ser feliz, vocês aceitariam o sofrimento? Nesse período de tempo aqui, ó. Eu acho que todo mundo aceitaria. É o pai que leva uma criança para vacinar. Ele sabe que a agulhada vai doer, mas ele leva. Não leva? Por quê? Porque ele sabe que aquele momento da vacina é a proteção para que o menino tenha uma vida sadia o resto da vida, da existência física dele. Deus é a mesma coisa. Às vezes, nós estamos passando por momentos, porque ninguém vive 80 anos só de sofrimento, né? Ninguém vive. Nós temos momentos felizes, momentos de dores, momentos de sofrimento, não é? Lembrando que o sofrimento é uma visão moral, o sofrimento é moral, a dor é física, sofre quem se coloca de vítima, né? Aquele que se vitimiza sofre. Aquele que encara a dor como aprendizado, como oportunidade de crescimento, ele só sente dor, ele não sofre. Né? Então, aí Deus já começa a ficar mais justo. Por quê? Na verdade, eu sou uma criatura inferior. E que Deus quer é que eu volte para Ele. Então, Ele me proporciona momentos onde eu vou sentir dor, onde eu vou passar por tribulações que eu causei, não foi Ele que mandou, fui eu quem causei, para que eu possa crescer e voltar para Ele. Então Ele cuida bem de nós. Deus, quando olha para nós, Ele não vê o corpo físico, Ele vê um espírito imortal, agora estagiando num corpo de carne, para tentar se melhorar. É a mesma coisa de eu mandar uma criança para a escola e ficar preocupado com o uniforme, em vez de ficar preocupado com a criança. Né? Deus não preocupa com o meu uniforme carnal, Ele preocupa comigo, o ser imortal que eu sou, o espírito imortal que Ele criou. Se o meu corpo vai faltando um pedaço, se vai cego, faltando surdo, aleijado, seja for, se eu vou morrer amanhã ou daqui 50 anos, se é de câncer, se é atropelado, se é com tiro ou desgaste natural da vida, para Deus não faz diferença, é só o uniforme que está sendo lesado. E o uniforme se dá outro, não é assim? O uniforme se troca. Nós precisamos tirar essa visão de que morte é castigo e é fim. Morte não é castigo e não é fim. Morte é retorno e recomeço. Tá ok? Só reforçando, né, mas que cada um é responsável pelo seu uniforme, né, para cuidar bem do corpo.
Jomar, qual que é a diferença aí para nós de umbral e purgatório? Você sabe tudo, explica aí. É 2 obsessor que eu tenho, é 2 elogiando. Não caio nessas. O que acontece? Primeiro eu estava observando o Márcio falar, né, a pergunta anterior, castigava. E a gente sempre nota essa tendência de fazer um Deus antropomórfico. O que é isso? Antropos é uma palavra grega que significa homem. Então, um Deus antropomórfico é um Deus à imagem e semelhança do homem. Ou seja, a gente faz o contrário, a gente faz Deus parecido com a gente e transfere para Deus as emoções e os sentimentos que são tipicamente humanos. Então, quando a gente usa verbo, por exemplo, castigar, castigar é um verbo humano, Deus não castiga, né? Deus pune, Deus não pune. Por que existem essas palavras nos evangelhos, existe até no Evangelho segundo o Espiritismo? É porque não havia uma forma de explicar melhor naquelas épocas. Mas Deus está muito além disso. Né? O que Deus criou foi o universo e as leis naturais, as leis divinas, eternas. E nós estamos submetidos a ela. Então, é uma analogia falar assim, as leis naturais castigam. Não, as leis naturais não castigam. As leis naturais são. E elas são para nos educar a todo momento. Então, se você, por exemplo, não aceita que existe uma lei da gravidade, você vai cair de um prédio, esborrachar lá no chão e falar, Deus te castigou. Deus não castigou você. É você utilizando o seu livre-arbítrio que não soube respeitar uma lei natural, que é a lei da gravidade. Existe uma lei natural que é a lei do amor. E se você odeia, você vai ter as consequências do ódio. E isso não é Deus te castigando, é você que não soube respeitar a lei divina do amor. Então é assim, simples assim. Deus, Pai de todo o universo, criou o universo e você tem que aprender a respeitar esse universo e suas leis. Agora, se você não respeita e com o seu livre-arbítrio você é violento, mata, faz as coisas que ofendem os outros e a si mesmo, se prejudica a natureza, as consequências vêm naturalmente. Não é uma punição, é a natureza. Você tem que aprender a conviver com ela, aprender a conviver com a sua natureza, aprender a conviver com a natureza do seu próximo, por pior que seja ela. Né? Com a sogra, com todos. Isso é você ralar, relacionar, aprender, descobrir os seus. Né? O obsessor é nosso melhor amigo, porque ele não fala mentira, Márcio. Ele fala a verdade, ele quer te destruir. E aí, se aproveitar a verdade que ele fala, e aprender, e ser humilde, e buscar consertar os próprios erros, ele acaba se transformando num amigo. Porque o amigo, muitas vezes, faz aquela mentirinha e não te fala a verdade, e acaba, né, não te ajudando tanto. Um obsessor te ajudaria, porque ele quer ali falar a verdade e te destruir. Mas o purgatório, né, Eurípides? O purgatório, exatamente essa questão de palavras, quando interpretaram as palavras de Jesus, e os primeiros estudiosos, né, que fundamentaram a chamada igreja cristã, né, que inicialmente era a igreja apostólica, católica, romana, eles não tiveram os espíritos para orientar como teve o espiritismo agora. Então, eles interpretavam muito ali ipsis literis, ou seja, de acordo com a letra, exatamente igual à letra do Evangelho.
E a gente sabe hoje que o Evangelho foi uma tradição oral, que a gente não tem a certeza de tudo que está escrito ali, palavra por palavra. Então, Jesus falava de céu e de inferno ali, algumas palavras gregas equivalentes, e a primeira teoria é que eu via só o céu e o inferno. Essa foi a primeira teoria. Só que o céu era difícil demais de alcançar. Quem que ia para o céu? Quem que não tinha pecado? Quem que não tinha problema? E o inferno era ruim demais. O inferno era eterno. O inferno você ia para lá e ia ter capetinho te atazanando o resto da eternidade. E o Márcio já falou o tamanho da eternidade, né, Márcio? Então, inventaram, e aí não tem nos evangelhos, Jesus nunca falou, inventaram, claro que com concílio, com gente chique e tal, inventaram o famoso purgatório, que o próprio nome já diz. Você vai lá para purgar, né? Purgar é tirar tudo que você tem de ruim, né? E melhorar para ir para o céu. Então o purgatório era um lugar intermediário. E aí eu fico pensando que o purgatório é aqui. O purgatório é aqui, na encarnação. Nós estamos aqui para melhorar. Já o umbral é diferente. O umbral é o que o Espiritismo fala. O Espiritismo fala que no momento da morte, o espírito, logo depois da morte, ele passa por um processo de perturbação espiritual. Ele fica meio que assim, não sabendo se está vivo, se está morto, ele fica meio perdido, e ele passa por essa dificuldade. Depois, o Chico Xavier, através da mediunidade dele, psicografou algumas obras que descrevem o plano espiritual segundo o ponto de vista de um espírito, que se chamou de André Luiz, que era o nome do irmão do Chico Xavier. E ele fala que o espírito, antes de ir para uma cidade espiritual, para uma comunidade espiritual, ele passa por um portal. Quem olhar a definição de portal no dicionário, vai ver que uma dos sinônimos é a palavra umbral. Umbral é um portal. Então ele está fazendo uma analogia que todo mundo, para ir para uma comunidade espiritual, ele passa por um estágio consciencial, digamos assim, que ele chama de umbral. E aí o pessoal começou a fazer uma analogia com o purgatório católico, mas não tem nada a ver. O umbral, segundo a descrição do André Luiz, é um estágio consciencial de perturbação, que aí não é um lugar determinado, que o espírito passa antes de recobrar uma consciência espiritual mais plena e ser auxiliado para ser levado naquela comunidade espiritual que lhe pertence, que não é só nosso lar, né? Aquela comunidade da onde o espírito partiu antes do reencarne. Porque nós não somos agora, nós viemos de algum lugar e vamos retornar para este lugar, provavelmente. Mas antes de ir para lá, a gente passa por esse processo de perturbação espiritual, que é o umbral. Então não tem nada a ver com aquela ideia do purgatório que foi criado lá na Idade Média, que não tem nada a ver com o cristianismo primitivo também. Jomar, só lembrando que aquele grande homem chamado João Paulo II, o Papa, foi um grande líder, ele aboliu o purgatório, né? Ele disse que foi um erro da igreja e que o purgatório realmente não existe. Salve João Paulo II, né? E agora nós temos aí um outro grande mestre da igreja, que é o Papa Francisco, apesar de nós não termos como um líder espírita, mas a gente reconhece a sua grandeza como homem e como líder de uma religião, né? O Papa Francisco tem feito um trabalho maravilhoso aí também na reforma da igreja. Que Deus abençoe, que uma hora todo mundo sintoniza e cumpre a profecia, né, dos Espíritos, que no futuro só vai haver uma religião, a religião do amor. É assim? Que Deus abençoe. Agradecemos então ao Márcio e ao Jomar na contribuição com o estudo de hoje.
Lembrando, daqui a pouco, então, às 8 horas, a palestra pública. Hoje teremos o Evaldo Santana com o tema Dependência Química. Boa noite a todos.